Pessoal, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Obrigada. Vamos iniciar o nosso estudo sobre as placas de regulamentação. Questão 1. Que placa é esta? R1, parada obrigatória. Vamos à dica. Informa ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via ou a pista. Questão 2. Que placa é esta? R2, dê a preferência. Vamos à dica. Informa ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo se necessário. Questão 3. Que placa é esta? R3, sentido proibido. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a proibição de seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. Questão 4. Que placa é esta? R4A, proibido virar à esquerda. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à esquerda. Questão 5. Que placa é esta? R4B, proibido virar à direita. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à direita. Questão 6. Que placa é esta? R5A, proibido retornar à esquerda. Dica. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à esquerda. Questão 7. Que placa é esta? R5B, proibido retornar à direita. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à direita. Questão 8. Que placa é esta? R6A, proibido estacionar. Vamos à dica. Informa ao condutor que é proibido o estacionamento de veículos. Questão 9. Que placa é esta? R6B, estacionamento regulamentado. Vamos à dica. Informa ao condutor que é permitido o estacionamento de veículos. Questão 10. Que placa é esta? R6C, proibido parar e estacionar. Vamos à dica. Informa ao condutor que é proibido a parada e o estacionamento de veículos. Questão 11. Que placa é esta? R7, proibido ultrapassar. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado pela faixa ou faixas destinadas ao sentido oposto de circulação. Questão 12. Que placa é esta? R8A,
proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que, no trecho objeto da regulamentação, é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Questão 13. Que placa é esta? R8B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que, no trecho objeto da regulamentação, é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Questão 14. Que placa é esta? R9, proibido o trânsito de caminhões. Vamos à dica. Informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Questão 15. Que placa é esta? R10. Proibido o trânsito de veículos automotores. Vamos à dica. Informa ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Questão 16. Que placa é esta? R11. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Vamos à dica. Informa ao condutor de veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Questão 17. Que placa é esta? R12. Proibido trânsito de bicicletas. Vamos à dica. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Questão 18. Que placa é esta? R13. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Vamos à dica. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obra a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via ou pista. Questão 19. Que placa é esta? R14. Peso bruto total máximo permitido, 10 toneladas. Vamos à dica. Regulamenta o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área, via, pista ou faixa. Questão 20. Que placa é esta? R15. Altura máxima permitida, 3 metros. Vamos à dica. Regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área, via, pista ou faixa. Questão 21. Que placa é esta? R16. Largura máxima permitida, 1,8 metros. Vamos à dica. Regulamenta a largura máxima permitida do veículo para transitar na área, via ou pista.
Questão 22. Que placa é esta? R17. Peso máximo permitido por eixo, 2 toneladas. Vamos à dica. Regulamenta o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar na área, via, pista ou faixa. Questão 23. Que placa é esta? R18. Comprimento máximo permitido, 10 metros. Vamos à dica. Regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, via ou pista. Questão 24. Que placa é esta? R19. Velocidade máxima permitida, 80 km por hora. Vamos à dica. Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado. Questão 25. Que placa é esta? R20. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Dica. Informa ao condutor do veículo que é proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Questão 26. Que placa é esta? R21. Alfândega. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária onde a parada é obrigatória. Questão 27. Que placa é esta? R22. Uso obrigatório de corrente. Vamos à dica. Informa ao condutor de veículos que a partir do ponto sinalizado é obrigatório o uso de correntes nas rodas do veículo. Essa obrigação se refere ao par de rodas motrizes, sinal utilizado em vias não pavimentadas onde ocorram dificuldades de passagem, como atoleiro, terreno encharcado e em regiões com ocorrência de neve. Questão 28. Que placa é esta? R23. Conserve-se à direita. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de manter-se à direita da pista, deixando livre as faixas da esquerda. Questão 29. Que placa é esta? R24A. Sentido de circulação da via ou pista. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que a via ou a pista sinalizada tem sentido único de circulação. Questão 30. Que placa é esta? R24. Passagem obrigatória. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou à esquerda do mesmo. Questão 31. Que placa é esta? R25A. Vire à esquerda. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado de virar à esquerda. Questão 32. Que placa é esta? R25B. Vire à direita.
Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado de virar à direita. Questão 33. Que placa é esta? R25C. Siga em frente ou à esquerda. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que os movimentos de circulação permitidos são somente os indicados. Questão 34. Que placa é esta? R25D. Siga em frente ou à direita. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que os movimentos de circulação permitidos são somente os indicados. Questão 35. Que placa é esta? R26. Siga em frente. Dica. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de seguir em frente. Questão 36. Que placa é esta? R27. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Vamos à dica. Informa ao condutor de ônibus, caminhões e veículos de grande porte a obrigação de circular pelas faixas da direita. Questão 37. Que placa é esta? R28. Duplo sentido de circulação. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que a via de sentido único de circulação passa a ser de sentido duplo, após o ponto em que o sinal estiver colocado. Questão 38. Que placa é esta? R29. Proibido o trânsito de pedestres. Vamos à dica. Informa ao pedestre a proibição de transitar na via ou na área com restrição. Questão 39. Que placa é esta? R30. Pedestre, ande pela esquerda. Vamos à dica. Informa ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado esquerdo da área ou via. Questão 40. Que placa é esta? R31. Pedestre, ande pela direita. Dica. Informa ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado direito da área ou via. Questão 41. Que placa é esta? R32. Circulação exclusiva de ônibus. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou faixas ou são de circulação exclusiva de ônibus. Questão 42. Que placa é esta? R33. Sentido de circulação na rotatória. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade do movimento no sentido anti-horário em rotatória. Sinal usado em rotatórias com raio inferior a 12 metros ou demarcadas por sinalização horizontal e em rotatórias com raio maior ou igual a 12 metros. Questão 43. Que placa é esta? R34. Circulação exclusiva de bicicletas. Vamos à dica. Informa que a área, trecho de via, pista ou faixas
é ou são de circulação exclusiva de bicicletas? Questão 44. Que placa é esta? R35A. Ciclista, transite à esquerda. Vamos à dica. Informa ao ciclista a obrigatoriedade de transitar pelo lado esquerdo da área, via ou pista. Questão 45. Que placa é esta? R35B. Ciclista, transite à direita. Vamos à dica. Informa ao ciclista a obrigatoriedade de transitar pelo lado direito da área, via ou pista. Questão 46. Que placa é esta? R36A. Ciclistas à esquerda, pedestres à direita. Vamos à dica. Regulamenta o trânsito de ciclistas à esquerda e pedestres à direita da área, via ou pista. Questão 47. Que placa é esta? R36B. Pedestres à esquerda, ciclistas à direita. Vamos à dica. Regulamenta o trânsito de pedestres à esquerda e ciclistas à direita da área, via ou pista. Questão 48. Que placa é esta? R37. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Vamos à dica. Informa ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Questão 49. Que placa é esta? R38. Proibido o trânsito de ônibus. Dica. Informa ao condutor de ônibus a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Questão 50. Que placa é esta? R39. Circulação exclusiva de caminhão. Vamos à dica. Informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou faixa é de circulação exclusiva de caminhão. Questão 51. Que placa é esta? R40. Trânsito proibido a carros de mão. Dica. Informa ao condutor de carro de mão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Aqui terminamos nosso estudo de placas de regulamentação. Inscrevam-se no canal para não perder o próximo vídeo. Obrigada e fiquem todos com Deus. A Deus toda a glória. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal. Obrigada. Vamos iniciar o nosso estudo. Placas de advertência. Que placa é esta? A1A. Curva acentuada à esquerda. Que placa é esta? A1B. Curva acentuada à direita. Que placa é esta? A2A. Curva à esquerda. Que placa é esta? A2B. Curva à direita.
Que placa é esta? A3A, pista sinuosa à esquerda. Que placa é esta? A3B, pista sinuosa à direita. Que placa é esta? A4A, curva acentuada em S à esquerda. Que placa é esta? A4B, curva acentuada em S à direita. Que placa é esta? A5A, curva em S à esquerda. Que placa é esta? A5B, curva em S à direita. Que placa é esta? A6, cruzamento de vias. Que placa é esta? A7A, via lateral à esquerda. Que placa é esta? A7B, via lateral à direita. Que placa é esta? A8, interseção em T. Que placa é esta? A9, bifurcação em Y. Que placa é esta? A10A, entroncamento oblíquo à esquerda. Que placa é esta? A10B, entroncamento oblíquo à direita. Que placa é esta? A11A, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Que placa é esta? A11B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Que placa é esta? A12, interseção em círculo. Que placa é esta? A13A, confluência à esquerda. Que placa é esta? A13B, confluência à direita. Que placa é esta? A14, semáforo à frente. Que placa é esta? A15, parada obrigatória à frente. Que placa é esta? A16, bonde. Que placa é esta? A17, pista irregular. Que placa é esta? A18, saliência ou lombada. Que placa é esta? A19, depressão. Que placa é esta? A20A,
declive acentuado. Que placa é esta? A, 20B, aclive acentuado. Que placa é esta? A, 21A, estreitamento de pista ao centro. Que placa é esta? A, 21B, estreitamento de pista à esquerda. Que placa é esta? A, 21C, estreitamento de pista à direita. Que placa é esta? A, 21D, alargamento de pista à esquerda. Que placa é esta? A, 21E, alargamento de pista à direita. Que placa é esta? A, 22, ponte estreita. Que placa é esta? A, 23, ponte móvel. Que placa é esta? A, 24, obras. Que placa é esta? A, 25, mão dupla adiante. Que placa é esta? A, 26A, sentido único. Que placa é esta? A, 26B, sentido duplo. Que placa é esta? A, 27, área com desmoronamento. Que placa é esta? A, 28, pista escorregadia. Que placa é esta? A, 29, projeção de cascalho. Que placa é esta? A, 30A, trânsito de ciclistas. Que placa é esta? A, 30A, trânsito de ciclistas. Que placa é esta? A, 30B, passagem sinalizada de ciclistas. Que placa é esta? A, 30C, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Que placa é esta? A, 31, trânsito de tratores ou maquinaria agrícola. Que placa é esta? A, 32A, trânsito de pedestres. Que placa é esta? A, 32B, passagem sinalizada de pedestres. Que placa é esta? A, 33A, área escolar. Que placa é esta? A, 33B, passagem sinalizada de escolares. Que placa é esta? A, 34, crianças. Que placa é esta? A, 35, animais.
Que placa é esta? A36. Animais selvagens. Que placa é esta? A37. Altura limitada, 4 metros. Que placa é esta? A38. Largura limitada, 3 metros. Que placa é esta? A39. Passagem de nível sem barreira. Que placa é esta? A40. Passagem de nível com barreira. Que placa é esta? A41. Cruz de Santo André. Que placa é esta? A42A. Início de pista dupla. Que placa é esta? A42B. Fim de pista dupla. Que placa é esta? A42C. Pista dividida. Que placa é esta? A43. Aeroporto. Que placa é esta? A44. Vento lateral. Que placa é esta? A45. Rua sem saída. Que placa é esta? A46. Peso bruto total limitado, 10 toneladas. Que placa é esta? A47. Peso limitado por eixo, 2 toneladas. Que placa é esta? A48. Comprimento limitado, 10 metros.